Naquela terça-feira abafada, o prédio da importadora parecia viver mais um dia comum, até que um detalhe inesperado surgiu. Um envelope espesso, com selos estrangeiros e marcas oficiais, pousou sobre a mesa do empresário Danilo Souza. Ele, acostumado a contratos milionários e trajes caros, olhou o pacote com desdém, sem imaginar que ali estava a chave para transformar não apenas sua fortuna, mas também seu modo de enxergar pessoas. O que realmente guardava aquele envelope misterioso? Ele carregava a notícia de uma herança internacional no valor de 15 milhões de euros, vinculada ao nome de Danilo como único beneficiário. Quem, em meio a tantos funcionários despreparados, seria capaz de decifrar documentos cheios de símbolos estranhos e um idioma distante? A resposta surpreendente estava na figura que ninguém notava: Renata Silva, a funcionária da limpeza, fluente em húngaro e preparada para dar um rumo inesperado a toda aquela história. Enquanto o chefe zombava dos papéis, chamando-os de língua de outro planeta, Renata observava em silêncio. Conhecia aquelas letras, reconhecia os carimbos, entendia cada palavra que ele desdenhava. O prazo estampado nas páginas corria contra o relógio, até às 18 horas daquele mesmo dia para confirmar o recebimento. Até a meia-noite para devolver a aceitação formal. Se perdesse o horário, tudo passaria às mãos do Estado húngaro. Danilo, tomado pela arrogância, resolveu brincar diante do escritório cheio, ergueu o envelope e prometeu seu salário mensal de 45 lares. Zero a quem conseguisse traduzir aquelas páginas. Risadas ecoaram, funcionários se divertiram com a cena. Mas Renata não vacilou. Ela sabia que tinha em suas mãos não apenas o entendimento do idioma, mas também o destino de milhões. Com calma, pediu para ver os documentos. Quando pronunciou em voz clara as primeiras linhas em húngaro, o ambiente congelou. O riso coletivo desapareceu, substituído pelo espanto. Pela primeira vez, Danilo percebeu que sua aposta descuidada poderia custar caro, e que a mulher que ele sempre tratara como invisível era, na verdade, a única capaz de salvá-lo da maior perda de sua vida. Quando a sala ainda murmurava em choque, após ouvir as primeiras frases em húngaro, Renata ergueu a cabeça pela primeira vez em anos. Não havia mais hesitação no tom, apenas a firmeza de quem conhecia cada detalhe das páginas que segurava. A figura invisível que limpava corredores escondia uma trajetória que ninguém poderia imaginar. Durante 15 anos, Renata havia sido professora na Universidade de São Paulo, especialista em línguas do leste europeu. Além de dominar o húngaro com naturalidade, falava alemão, francês, italiano e russo. Sua formação era sólida. Tinha mestrado em tradução jurídica e uma carreira respeitada, marcada também pelo trabalho como tradutora oficial no consulado húngaro em São Paulo. Por trás do uniforme azul e das luvas de borracha, existia uma mulher altamente qualificada, acostumada a lidar com documentos legais complexos que circulavam entre países. A queda veio 2 anos antes, quando decidiu denunciar um esquema de corrupção dentro da universidade. Professores vendiam notas e diplomas, manipulando futuros de estudantes em troca de dinheiro. Sua coragem custou caro. A demissão imediata, a fama de instável e uma marca que fechou todas as portas do meio acadêmico. O mercado não perdoou sua honestidade. Nenhum departamento quis contratá-la depois disso. Com o marido desempregado após a falência da construtora onde trabalhava, a pressão financeira tornou-se insuportável. E havia ainda Sofia, sua filha de 16 anos, diagnosticada com diabetes tipo 1, dependente de insulina importada, exames regulares e acompanhamento médico constante. Sem emprego formal, Renata não teria acesso ao plano de saúde que garantia o tratamento da filha. Foi nesse contexto que ela aceitou o primeiro trabalho disponível, o cargo terceirizado de limpeza na importadora de Danilo.
Naquele corredor onde fora tratada como obstáculo, Renata suportou 2 anos de indiferença. O silêncio era sua armadura, enquanto guardava cada palavra de humilhação. Agora, ironicamente, era ela quem segurava a chave de uma fortuna em Budapeste, com prazos fatais e cláusulas severas. O que para todos parecia improvável, uma faxineira decifrando documentos estrangeiros, revelava-se a única chance real de salvar o império do patrão arrogante. O relógio da parede marcava 16h15 quando Renata se trancou na sala de reuniões com uma pilha de papéis à frente. A cena parecia saída de um tribunal internacional. Ela, concentrada, digitando com velocidade, traduzia cada cláusula com a precisão de quem conhecia não apenas o idioma, mas também a lógica por trás daquelas normas. O prazo implacável pairava sobre todos, até às 18 horas, para confirmar oficialmente a herança, até a meia-noite para enviar os documentos finais. Com calma impressionante, estruturou a tradução em etapas. Primeiro, os termos jurídicos foram transcritos palavra por palavra, sem perder nuances. Em seguida, incluiu notas explicativas para que Danilo entendesse o significado de cada detalhe. Preparou também uma procuração que autorizava o escritório de advocacia em Budapeste, Kovacs and Associates, a iniciar o processo em nome do herdeiro. Por fim, redigiu uma carta de aceitação em húngaro, utilizando a formulação exata exigida pela legislação local. Do lado de fora, Mariana organizava a logística. Scanner ligado, impressora pronta, motoboy aguardando na portaria para correr ao correio. Amanda, do financeiro, verificava anexos e documentos de identidade. O clima que antes era de piadas havia se transformado em um silêncio reverente. Todos compreendiam que cada minuto poderia decidir o futuro da empresa. Às 17h45, Renata já tinha o pacote completo. Tradução revisada, carta de aceite redigida, instruções anexadas. Entregou para Danilo revisar e, mesmo descrente, ele não encontrou falhas. Às 17h58, os papéis estavam assinados. 2 minutos depois, a confirmação havia sido enviada eletronicamente e o envelope físico seguia nas mãos do motoboy para postagem urgente. Quando o ponteiro alcançou às 18h12, a sensação de alívio percorreu o escritório. A fortuna de 15 milhões de euros estava segura, ao menos naquele primeiro passo. O que antes parecia uma brincadeira de mau gosto, agora era um triunfo silencioso. E no centro de tudo estava Renata. A mulher que por 2 anos passara despercebida entre corredores, agora responsável por salvar um império de se desfazer por pura arrogância. Quando a poeira do corre-corre baixou, todos no escritório estavam em silêncio. O que antes era motivo de piada havia se transformado em respeito contido. Foi nesse momento que Mariana, a secretária, se aproximou e perguntou o que ninguém ousava. Renata, como você aprendeu húngaro assim? A resposta veio calma, mas cada palavra soava como um soco no estômago coletivo. Renata contou que havia sido professora na Universidade de São Paulo por 15 anos, especialista em línguas do leste europeu, tradutora oficial do consulado húngaro, mestre em tradução jurídica. Explicou que perdera tudo 2 anos antes, quando decidiu denunciar colegas que vendiam diplomas e notas. A coragem de expor a corrupção custou caro. Foi demitida sob a justificativa de instabilidade e colocada em uma espécie de lista negra acadêmica. Nenhuma instituição quis contratá-la depois. A sala permanecia atenta, sem um ruído. Até mesmo Danilo, que sempre enchia os corredores com a própria voz, ficou sem palavras. Renata prosseguiu. Contou que, na mesma época, seu marido Carlos perdera o emprego quando a construtora em que trabalhava faliu. E como se não bastasse, a filha Sofia, então com 16 anos, fora diagnosticada com diabetes tipo 1, exigindo insulina importada, consultas e exames frequentes,
Sem emprego formal, não teria como pagar o tratamento. A solução foi aceitar a vaga de limpeza, que oferecia um salário modesto, mas garantia o plano de saúde. 2 anos se passaram entre corredores e banheiros, ouvindo comentários preconceituosos, sendo tratada como invisível. Cada humilhação guardada em silêncio, cada olhar de desprezo, cada ordem dada sem um por favor. Agora, ironicamente, era justamente essa mulher invisível quem havia salvado a fortuna do patrão. O impacto era visível. Roberto, o vendedor que minutos antes havia rido dela, abaixou a cabeça. Amanda, do financeiro, não conseguiu esconder o olhar de culpa. Mariana respirava fundo, tentando disfarçar o constrangimento. Pela primeira vez, todos perceberam que tinham convivido por 2 anos com alguém muito maior do que a imagem que faziam dela. Renata não pediu piedade. Não se colocava como vítima. Apenas expôs a verdade. A mesma verdade que a derrubara e agora a fazia renascer diante de todos. Quando o ponteiro do relógio passou das 6, Danilo finalmente respirou aliviado. Os papéis estavam traduzidos, a carta de aceitação enviada e a herança de 15 milhões de euros seguia preservada. Pela primeira vez em anos, o empresário reconheceu diante de todos: "Você me salvou." As palavras soaram estranhas em sua própria boca, mas eram inevitáveis. Sem perder tempo, ele cumpriu a promessa feita em tom de deboche horas antes. Transferiu os $45 mil para Renata, o equivalente ao seu salário mensal. O murmúrio atravessou o escritório. Era mais do que a maioria ali ganhava em um ano inteiro. Mas a surpresa não parou por aí. Ainda atordoado com a situação, Danilo fez uma oferta que ninguém esperava. "Quero você como consultora oficial de tradução da empresa. Salário fixo de R$10 mil, com todos os benefícios." A proposta soou generosa, mas Renata não se apressou em aceitar. Olhou nos olhos do chefe e respondeu com a calma de quem aprendeu a não se iludir com promessas. "Podemos conversar, mas só com algumas condições." A primeira era simples e, ao mesmo tempo, reveladora de seu caráter. Pedia para trabalhar em meio período durante 2 semanas, até treinar uma nova funcionária que assumiria sua vaga na limpeza. Não queria abandonar de repente a empresa que, mesmo sem reconhecer seu valor, havia lhe dado o contrato que garantia o tratamento da filha. A segunda condição era prática. Solicitava que o salário fosse depositado diretamente na conta da clínica médica onde Sofia fazia acompanhamento. Não queria correr o risco de atrasos ou burocracias colocarem em perigo a saúde da filha. Por fim, exigiu o mais importante: um contrato formal, por escrito, definindo claramente suas funções e responsabilidades. Não aceitaria ser usada como recurso temporário, ou pior, ter sua competência questionada futuramente. Queria segurança jurídica, a mesma que sempre defendera em seu trabalho como tradutora. O pedido surpreendeu Danilo. Pela primeira vez, não estava diante de uma funcionária submissa, mas de uma profissional que sabia exatamente o que valia. Ele concordou, e naquele instante o jogo virou de vez. A mulher que varria corredores agora ditava regras, provando que dignidade nunca depende de uniforme. Na manhã seguinte, quando parecia que a tempestade havia passado, o telefone do escritório tocou. Mariana atendeu e correu até a sala de Danilo. "É de Budapeste, senhor. Dizem que é urgente." Do outro lado da linha, a voz grave de um advogado húngaro explicava em inglês que haviam surgido 3 pessoas contestando a herança. 2 primos distantes e uma mulher chamada Esther Nagy, que afirmava ter vivido com Joseph Souza por 1 década. O ar no escritório ficou pesado novamente. Poucas horas depois, um mensageiro chegou com um envelope ainda mais volumoso. Dentro, pelo menos 20 páginas em húngaro, cheias de termos jurídicos e carimbos oficiais. Danilo, nervoso, não conseguiu decifrar nada.
Foi Renata quem pegou o material e se trancou outra vez na sala de reuniões. Durante quase 2 horas, analisou cada linha, anotando detalhes e sublinhando pontos críticos. Quando saiu, seu semblante sério deixou todos apreensivos. "O caso é mais complicado do que parecia", disse com firmeza. "Na Hungria, parentes podem contestar testamentos até 6 meses após a morte. Seu tio deixou 3 versões diferentes ao longo dos últimos 5 anos. O mais recente, feita 3 meses antes de falecer, é clara ao nomeá-lo como herdeiro. Mas os outros lados vão tentar provar o contrário. E o prazo é cruel. Temos de apresentar uma resposta até meia-noite." Danilo passou a mão no rosto desesperado. "E como vou resolver isso daqui? Eu nem falo a língua deles." Renata manteve a calma. "Você não vai conseguir sozinho. Precisa estar em Budapeste. Eu conheço o sistema legal de lá. Falo a língua e tenho contatos. Posso conduzir tudo ao seu lado." O empresário arregalou os olhos. "Ir para a Hungria, amanhã, isso vai custar uma fortuna." Ela não hesitou. "Estamos falando de 15 milhões de euros. Gastar alguns milhares é investimento. Não perda. Mas quero uma condição: 5% do valor recuperado." Danilo fez os cálculos em segundos, quase R$1 milhão. Respirou fundo, pesou os riscos e estendeu a mão. Fechado. Foi nesse aperto de mãos que a aliança improvável nasceu. O magnata arrogante e a faxineira invisível partiriam juntos para salvar uma herança do outro lado do mundo. O voo saiu de Guarulhos às 11 da noite. Danilo mal fechou os olhos durante toda a viagem. Mexia no celular, olhava para o relógio, suspirava sem parar. Renata, ao contrário, parecia inabalável. Revisava no tablet trechos da legislação húngara, rabiscava anotações em um caderno e preparava perguntas para advogados locais. Quando o avião pousou em Budapeste, no início da tarde, ela estava pronta. No saguão do aeroporto, um homem de cabelos grisalhos e terno impecável esperava. András Kovacs, advogado especializado em heranças internacionais, abriu um sorriso ao ver Renata e a cumprimentou em húngaro como uma velha amiga. Depois, se voltou para Danilo, oferecendo um aperto de mão firme. "Situação complexa, mas não impossível", disse em inglês com sotaque carregado. Na manhã seguinte foram levados ao cartório central, um prédio antigo de corredores de pedra escura e pilhas de livros centenários. O ambiente parecia parado no tempo. Ali estavam guardados registros que datavam de 1800, incluindo testamentos, certidões de nascimento e casamentos. Uma funcionária idosa recebeu o grupo. Bastou ouvir a voz de Renata em húngaro para reconhecê-la dos tempos em que trabalhava no consulado. Esse detalhe abriu portas. Em poucos minutos, foram levados a uma sala especial onde puderam examinar os documentos originais. Durante 3 horas, Renata e András vasculharam papéis, anotações e assinaturas. Descobriram que Joseph havia deixado 3 testamentos nos últimos 5 anos. 2 eram antigos, favorecendo outros parentes. O último, escrito 3 meses antes de sua morte, em 15 de fevereiro, revogava todos os anteriores e citava claramente "meu sobrinho brasileiro Danilo Souza" como herdeiro legítimo. Essa descoberta fortalecia a posição de Danilo, mas ainda faltava algo crucial: provas de ligação familiar diretas, a certidão de nascimento de seu pai e a certidão de casamento dos avós. Sem isso, a contestação dos primos ganharia espaço. Renata imediatamente enviou instruções a Mariana, no Brasil, pedindo os documentos autenticados e traduzidos. O prazo era apertado, mas havia esperança de recebê-los a tempo. Enquanto Danilo suava frio, Renata mantinha a calma. Naquele cartório centenário, ela tinha acabado de abrir a primeira brecha real para garantir os milhões, e mostrava que sua voz, antes ignorada em corredores de São Paulo, agora era respeitada no coração da Hungria. Logo ao amanhecer,
A recepção do hotel entregou um pacote vindo do Brasil. Mariana havia conseguido em tempo recorde as certidões exigidas: nascimento do pai de Danilo, casamento dos avós e autenticação em cartório. Cada folha vinha acompanhada de tradução juramentada. András abriu o envelope, conferiu os selos e assentiu com convicção. Agora temos a árvore genealógica completa. Essa é a espinha dorsal do caso. Com os documentos em mãos, seguiram para o escritório de Dr. Peter Zabó, um dos advogados mais respeitados de Budapeste. O prédio moderno contrastava com o cartório centenário visitado no dia anterior. Recebidos em uma sala de reuniões elegante, ouviram a primeira avaliação do jurista. A posição de vocês é forte, mas os contestantes são agressivos. Vão atacar a autenticidade de documentos, identidade de Danilo e até a intenção de Joseph. Precisamos de uma narrativa sólida e provas incontestáveis. Renata tomou a palavra, explicando ponto por ponto em húngaro. Ressaltou que o último testamento, feito 3 meses antes do falecimento, revogava explicitamente os anteriores. Mostrou que as certidões brasileiras confirmavam a linhagem direta. E ainda lembrou que Joseph havia começado uma carta para Danilo, encontrada em sua mesa, onde expressava arrependimento por ter perdido o contato com o irmão no Brasil. Para ela, esse detalhe tinha peso emocional, capaz de sensibilizar o juiz. Doutor, Zabó concordou. As provas são fortes, mas precisamos também de testemunhas. O médico que cuidou de Joseph, vizinhos e a empregada doméstica podem confirmar que ele falava do sobrinho brasileiro. Isso neutraliza a versão de Esther e dos primos. Danilo, tenso, perguntou se tinham chance real. Renata respondeu com firmeza. Matematicamente, 80%. Não existe 100% em tribunais, mas temos a vantagem da coerência e da lei a nosso favor. Naquela noite de volta ao hotel, Danilo mal conseguiu jantar. Já Renata continuou a trabalhar, organizando documentos, preparando perguntas e ensaiando a ordem dos argumentos. Enquanto ele temia perder tudo, ela via naquelas páginas a oportunidade de mostrar, mais uma vez, que competência verdadeira não se mede pelo uniforme que se veste, mas pela capacidade de transformar destino em justiça. O Tribunal Central de Budapeste tinha ares solenes. Colunas de mármore, lustres antigos e o peso da história impregnado nas paredes. Às 14h em ponto, o juiz Laszlo Farkas, homem de 60 anos, barba grisalha e olhar penetrante, entrou na sala. O público se levantou. Danilo sentiu o coração bater como um tambor, enquanto Renata, sentada ao seu lado, mantinha a postura ereta, sussurrando traduções a cada movimento. O magistrado anunciou o caso. A disputa pela herança de Joseph Souza, falecido em 15 de fevereiro. Do outro lado da sala, 3 figuras se levantaram. Esther Nagy, de expressão dura, afirmando ter sido companheira do falecido por uma década, e os primos Mirali e Bela Kovacs, com semblante carregado de ressentimento. O advogado de Danilo, Dr. Zabó, abriu a defesa. Apresentou a árvore genealógica completa, sustentada pelas certidões enviadas do Brasil. Mostrou que Danilo era, sem sombra de dúvida, sobrinho direto do falecido. Em seguida, exibiu o testamento mais recente, redigido 3 meses antes da morte, revogando todos os anteriores e nomeando explicitamente o herdeiro brasileiro. Os contestantes reagiram com agressividade. O advogado de Esther alegou que documentos podiam ser falsificados e que Joseph havia prometido deixar tudo para ela. Em lágrimas, a mulher discursou que vivera como esposa de fato por 10 anos, cuidando dele até o fim. Foi então que Dr. Zabó rebateu. Onde estão certidões, fotos, testemunhas dessa suposta união? 3 vizinhos foram chamados para depor em favor dos primos, mas as versões não batiam. Um dizia ter ouvido Joseph prometer herança há 2 anos,
Outro afirmava que fora 3, e o terceiro falava em apenas 12 meses. As contradições ficaram evidentes. Renata, traduzindo cada palavra, inclinou-se para Danilo e murmurou: eles não combinaram os detalhes. Isso enfraquece totalmente o depoimento. Ele respirou fundo, sentindo a tensão aliviar por um instante. A sala permanecia em silêncio, todos aguardando a próxima jogada. Era palavra contra palavra, mas pela primeira vez, Danilo percebia que não estava sozinho. Ao lado dele, a mulher que havia sido invisível nos corredores, agora desmontava testemunhos como quem folheia um livro conhecido. Quando as contradições das testemunhas já ecoavam pelo salão, Dr. Zabó pediu a palavra novamente. Levantou-se com firmeza e entregou ao juiz uma pasta selada. Dentro estava o último testamento de Joseph Souza, datado de apenas 3 meses antes de sua morte. O magistrado ajustou os óculos e leu em voz alta, em húngaro, cada linha do documento. Renata traduziu baixo para Danilo, palavra por palavra. Eu, Joseph Souza, em plena consciência e vontade própria, revogo todos os testamentos anteriores e deixo a totalidade dos meus bens ao meu sobrinho, Danilo Souza, residente no Brasil. O impacto foi imediato. O silêncio tomou conta da sala. Até mesmo os primos desviaram o olhar, cientes de que aquele documento enfraquecia drasticamente suas pretensões. Mas o golpe final ainda estava por vir. Dr. Zabó retirou da pasta uma folha amarelada, encontrada no apartamento do falecido. Era uma carta inacabada, escrita à mão, começando com: querido sobrinho Danilo, sei que você talvez nem saiba que existo, mas sempre pensei na família que ficou no Brasil. Enquanto o juiz lia, Renata traduzia em tom emocionado. As palavras falavam de arrependimento, da distância criada com o irmão, do desejo de se reconectar através da herança. Era um testemunho íntimo, impossível de forjar sem o peso da verdade. A sala respirava em uníssono. Esther tentou protestar, afirmando que tudo poderia ter sido manipulado, mas o juiz logo a silenciou. As assinaturas estavam registradas em cartório, os carimbos eram oficiais e 3 testemunhas independentes haviam validado o documento. Danilo, com os olhos marejados, sentiu pela primeira vez uma conexão verdadeira com o tio que nunca conheceu. Não era apenas dinheiro. Era uma herança de sangue, uma tentativa tardia de reconciliação. Ao final da leitura, o juiz ajeitou os papéis com calma e disse: a autenticidade parece clara. Decidirei em breve. O peso das provas havia mudado o rumo do julgamento. O que antes parecia um campo minado, agora se transformava em uma estrada pavimentada pela própria vontade do falecido. Renata segurou discretamente o braço de Danilo. Estamos quase lá, sussurrou. Pela primeira vez, ele acreditou. O corredor do tribunal parecia um labirinto de passos apressados e olhares ansiosos. Danilo andava de um lado para o outro, suando frio. Já Renata conversava calmamente com András. E o doutor? Zabo, como se estivesse em terreno conhecido. O juiz Farkas não demora quando as provas são sólidas, disse András, tentando tranquilizá-los. Mas para Danilo, cada minuto parecia uma eternidade. Depois de quase 1 hora, a porta da sala principal se abriu. Um oficial chamou pelo nome do herdeiro brasileiro. O grupo retornou ao salão, onde o magistrado já estava posicionado com a sentença em mãos. O ambiente estava tão silencioso que se ouvia a respiração pesada dos contestantes. O juiz ajeitou os óculos e falou em tom firme, em húngaro. Após análise de todos os documentos, depoimentos e testamentos apresentados, este tribunal reconhece Danilo Souza como legítimo herdeiro de Joseph Souza. Renata traduziu em voz baixa, mas o peso das palavras parecia ecoar pelas paredes. A reação foi imediata. Esther Nagy caiu em prantos, os primos protestaram em voz alta. Mas o juiz bateu o martelo, encerrando qualquer contestação.
Danilo, atônito, levou alguns segundos para processar. 15 milhões de euros. Propriedades em Budapeste, contas bancárias que poderiam multiplicar seu império. Tudo agora estava em seu nome. Mas, no fundo, a emoção maior não estava no dinheiro. Danilo apertou a mão de Renata com força, a voz embargada. Nós conseguimos. Ela respondeu sem hesitar. Você conseguiu porque alguém acreditou que a verdade tinha valor. No salão, funcionários do tribunal, advogados e até mesmo estranhos olhavam para Renata com admiração. A mulher que em São Paulo era invisível, agora se erguia como peça central de uma vitória histórica. Dr. Zabó fez questão de reconhecer. Sem ela, nada teria sido possível. Danilo não conseguiu conter as lágrimas. Diante do juiz, fez algo que jamais se imaginaria. Agradeceu publicamente a mulher que havia humilhado por anos. Aquele instante, mais do que qualquer fortuna, marcou a transformação definitiva de sua vida. De volta a São Paulo, Danilo não era mais o mesmo homem que deixara o país semanas antes. Sentava-se em sua sala envidraçada no alto do prédio, observando a cidade movimentada, mas agora com outra lente. A herança de 15 milhões de euros havia multiplicado o alcance da empresa, abrindo filiais e consolidando novos negócios internacionais. Ainda assim, os números não eram a maior conquista. O que mudara de fato era a forma como as pessoas se olhavam dentro daquele escritório. Na primeira reunião geral após o retorno, Danilo fez um anúncio que deixou todos perplexos. Declarou que 15% dos lucros da companhia seriam distribuídos entre todos os funcionários, sem distinção de cargo. Não importa se alguém é diretor ou trabalha na limpeza. Todos fazem parte do sucesso e todos devem compartilhar dele, afirmou. As palmas vieram acompanhadas de lágrimas. Para muitos, era a primeira vez que se sentiam verdadeiramente valorizados em um ambiente corporativo. Além disso, criou um fundo de bolsas de estudo para filhos de funcionários, garantindo que nenhum jovem deixaria de estudar por falta de recursos. Foi nesse momento que a voz de Renata ecoou mais forte. Não como faxineira, nem apenas como tradutora, mas como diretora de Relações Internacionais, cargo que agora ocupava com salário digno e participação nos lucros. A transformação também reverberava em sua casa. Sua filha Sofia, aos 16 anos, conquistou o primeiro lugar no vestibular de medicina da USP. O dia em que entrou no escritório para compartilhar a notícia foi marcado por abraços e lágrimas de orgulho. A menina, que tantas vezes vira a mãe voltar para casa cansada e invisível, agora a havia reconhecida como líder. Naquele final de tarde, Danilo discursou mais uma vez. Há um ano, tratei uma das pessoas mais capazes que já conheci como se fosse invisível. Descobri da pior maneira que dignidade não depende de uniforme nem de posição social. Competência não tem rótulo. Respeito não pode ser privilégio de poucos. O silêncio que seguiu suas palavras foi carregado de significado. E quando Renata sorriu, olhando para a filha e para os colegas ao redor, todos entenderam. Aquela história não era apenas sobre herança ou fortuna, mas sobre humanidade. Gostou dessa história? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma próxima. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Quero saber até onde essa história chegou.